Salve, salve pessoas! Hoje vamos falar sobre o filme Edward Mão de Tesoura, muito além de ser um filme triste. Um amigo meu falou assim, o filme é muito triste, mas vamos destrinchar ele de maneira diferente. Fazer uma análise crítica dele sobre o que realmente a mensagem que esse filme passa e talvez esteja passando despercebido por nós, né? Porque o que define o monstro? É a sua aparência, a sua incapacidade de se encaixar em uma moldura de perfeição, uma incapacidade de se encaixar aos padrões da sociedade. O que define? O filme de 1990, ele é o ápice da colaboração entre Tim Burton e Johnny Depp, que está brilhante, mesmo tendo pouquíssimas falas, né? Johnny Depp consegue expressar com o corpo o que muitos textos não conseguem dar a profundidade, né? Então, a gente tem que, como eu falei, vamos analisar a estética do filme também, que é o contraste de um castelo sombrio e um subúrbio colorido e supostamente alegre, né? É um castelo gótico, escuro e expressionista de Edward, contra uma vizinhança com tons pastéis e cores saturadas, também cores berrantes. E tem também assim esse simbolismo dessas cores pastéis representa uma perfeição artificial que esconde fofoca, tédio e infidelidade também. Vamos lembrar que a trilha é de Danny Elfman, responsável por essa trilha sonora, ele que era vocalista então uma banda relativamente de sucesso nos anos 80 para 90, Oingo Boingo. Bom, então Edward representa uma inocência interrompida. Ele, na verdade, tem essa metáfora entre ele não ter as mãos, ser uma pessoa, vamos dizer assim, e isso vai permeando o filme, pessoa ou máquina. Então, na verdade, ele é uma criação, né? A criatura sem mãos, uma criatura inacabada, pode passar esse limitação dele, falar assim, e essa ambivalência, a mesma suposta mão cheia de tesoura, que cria as esculturas, corte de cabelo, que cria um agrado, que cria assim, dizer, com a vizinhança, logo, logo, ela começa a ter essa coisa da mesma mão que agrada e é a que machuca, tendo como inventor papel de Vincent Price, que é o suposto pai, né, que morre antes de completar sua criação, e Edward fica funcionando incompleto. E até então, para a cabeça de outros, é infeliz, porque assim, ele é adotado, né, pela Peggy, Boggs, a vendedora da Avon, que chega até o seu castelo, até então passava despercebido, e ela supostamente vem ajudá-lo, né? E aqui vale uma pergunta: desde quando que ele pediu ajuda? Será que ele precisava realmente de ajuda? Não sei, não. A gente não consegue dizer. Talvez este tenha sido um dos maiores erros. Ela achou que ele estava dentro daquela solidão infeliz, mas em nenhum momento talvez ele tenha uma capacidade de ter conhecido, porque era o mundo dele. Mas será que esse mundo de solidão não era melhor para Edward? E aí ela vai, leva ele, e até então a vizinhança o acolhe como uma novidade. Isso também é muito uma questão da sociedade, né? Tudo que lhe convém, que é uma novidade, até então é bem aceito, é bem popularizado, mas eis que esbarramos com as limitações dele, as limitações sociais, até porque ele não foi, vamos dizer assim, ele não tem a mesma noção de civilidade, vamos dizer, que as outras pessoas. Então aí começa um círculo bizarro entre a maneira de viver das pessoas do subúrbio, da sociedade, com uma figura bizarra, vamos dizer assim. Uma figura até então que se demonstrava doce, mas lembrando, e isso às vezes passa despercebido, é que ele não é uma pessoa. Isso só é mais revelado, vamos falar assim, ou mais realçado pelo vilão,
fala, eu vou perder para você para ele, que nem é humano, que é também a história do romance entre a filha da Peggy, vivida por Winona Ryder. Então, tem esse gancho, mas ele tem, assim, claro, tem uma visão estética muito boa esse filme, tem essa coisa da palidez do Johnny Depp, palidez do personagem, dele ser incompleto, de ter essa ironia também, né? Eu acho que é legal que o Tim Burton ele dá essas doses de ironia em uma sociedade que vem para supostamente ajudá-lo, mas eis que começa a enfrentar conflito. Eis que aquela novidade já começa a dar problema. Assim como a sociedade pega qualquer pessoa e destaca e leva ela a um alto grau. No caso, no filme Edward, por causa da sua condição. Mas também ninguém nunca. É interessante nesse filme que ninguém nunca pergunta se ele realmente está feliz. Só vai usurpando, começa vou dizer assim, a sugar o cara com os serviços dele. Então, aí ele vai através do seu talento e transforma a sociedade ou seja, ele ajuda todo mundo e quando ele precisa da ajuda, quando ele está naquele momento da incompreensão, naquele momento que ele é preso, aí ele é excluído. Aí vira um problema. E um problema que ninguém quer se meter, ninguém quer ajudar. Ou seja, também é uma crítica à sociedade que ela faz isso constantemente com qualquer figura. Então, esse filme se torna assim não só um filme triste. Acho que ele é um recado realmente para a sociedade. O que vai passando despercebido é que existem sim pessoas diferentes. Eu vou usar agora ele como pessoa, não só como robô, mas que apresentam a sua limitação, apresentam necessidades que no momento ninguém não está nem aí até que ele comece a servir. Vamos supor, servir mesmo, que é o que o Edward faz. Ele está servindo a sociedade, aí daqui a pouco ele começa a ter o seu conflito, o seu problema, e aí aonde vamos enfiar esse problema? Por que tirou ele daquele convívio que até supostamente era na cabeça da Peg triste, mas talvez era uma felicidade para ele. Era o único lugar que ele conseguiria viver em paz e feliz. E também, ninguém pediu a ajuda. E outro também ponto, né? Às vezes, dentro da nossa vida, a gente vai tentar ajudar alguém e a gente acaba fazendo uma tremenda de uma cagada. Foi o que ela fez. Trouxe um ser para uma sociedade que não estava preparada para ele, que não estava preparada para essa limitação, que só explorou quando viu que ele já estava dando muito trabalho. Vamos descartá-lo. E também, assim, mostra que a capacidade de até uma máquina sentir alguma coisa ou ter compaixão, ter afeto, e assim, o ser humano mesmo não tem. Ou seja, no contexto todo, o Johnny Depp fez um personagem que acabou, mesmo sendo robô, se tornando, tendo mais atos de humanidade do que a sociedade que estava em volta dele. Porque a sociedade não entendeu ele como um humano, talvez tratou ele como máquina no quesito dos erros. Está começando a errar, vamos descartar. E isso é muito próprio da nossa sociedade. Ninguém tem paciência mais com ninguém. Então acaba que é um filme que ele passa um recado muito maior do que apenas ser um ser bizarro e engraçadinho. Tem um filme com o seu tom de comédia, tem um filme divertido até certo ponto, que termina tragicamente. Assim como muitas coisas na nossa vida. Começa inofensivo e vai se tornando um monstro difícil realmente de se combater. Mas eu recomendo esse filme, é um filme que eu gosto muito e que vale a pena ver realmente mesmo dentro desse contexto de tristeza suposta, porque não é um final feliz. Mas eu acho que tivesse esse filme, Tim Burton consegue passar um recado muito além do que a gente costuma ver apenas com nossos olhos, apenas com as figuras, apenas com uma história superficial. Ela é bem maior do que uma história de um ser bizarro vivendo, assim,
fatos bizarros, vivendo em conflito com uma sociedade.